Vamos então para a nossa segunda aula. A gente vai criar um padrão de repetição. Para isso, a gente vai no Illustrator criar um novo arquivo. Dessa vez a gente vai ficar no formato web, para a gente ter certeza que a gente está usando as cores RGB. E agora a gente vai apenas trocar o nome do arquivo para padrão de repetição. E, ok, eu não vou mudar o tamanho aqui, porque como vocês já sabem, a gente pode alterar isso livremente depois. Apenas peço que vocês tenham certeza que a unidade é pixels. Ok? Foi criado. Mesmo que o tamanho de vocês não seja esse, não se importem, tá bom? Agora vocês vão em arquivo, inserir, e vocês vão inserir essa imagem aqui, que está disponível no Moodle ou no Drive das nossas aulas. Vou inserir, aí clique em qualquer lugar, e o próximo passo agora é a gente alterar o tamanho da prancheta para que ela fique mais adequada com as dimensões dessa figura. Então, vocês podem ir alterando, ver que ele faz um snap, né, que ele faz uma ancoragem automática na imagem. O motivo é que eu tenho as guias inteligentes ativadas, Ctrl U, tá? Se vocês desativam as guias inteligentes, vocês perdem essa ancoragem, vocês perdem esse snap. O que eu vou fazer, só antes, vou voltar, vou trocar o nome da prancheta para padrão, repetição, tá? Ou módulo de repetição, que eu acho que é mais correto, assim, e Enter, ok. Próximo passo, vou trancar a camada, vou bloquear a camada, aqui em camada, vou clicar aqui, igual no Photoshop, e vou trocar o nome de camada para original. E vou criar uma camada nova, que é como eu fazia no Photoshop, né, para desenhar. No Illustrator é diferente, no Illustrator ele sabe o que é um círculo, o que é uma linha, ele reconhece os objetos, mas eu também quero mostrar para vocês que ele vai criando as camadas automaticamente. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai em exibir réguas e mostrar réguas. Ele mostrou as réguas aqui para nós. Eu vou aproximar aqui para vocês verem, tá? Que o ponto 0, 0 da régua coincide aqui com a minha prancheta, tá? Não coincide com a minha imagem, né? Coincide com a minha prancheta. A minha imagem que não está alinhada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desbloquear a imagem, vou selecionar, vou em alinhar, prancheta, e vou alinhar direita, quer dizer, esquerda e topo. Pronto. E agora eu vou trancar de novo. Tá, não tem problema isso aqui tá um pouquinho para fora, a imagem tá um pouquinho maior, depois a gente pode ajeitar. Se vocês não ficam muito confortáveis com isso, querem arrumar agora, é só editar na ferramenta prancheta, que mas não faria diferença. Bom, então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente está aqui com a camada do desenho original bloqueada, a gente tem uma camada onde a gente vai fazer o nosso desenho, e a gente vai começar criando linhas guias. Tá? Linhas guias, elas podem nos ajudar de vez em quando para que a gente demarque os pontos bem certinho onde a gente quer desenhar. Para criar uma linha guia, vocês vão fazer a partir das réguas, e por isso que elas têm que estar visíveis, exibir réguas, mostrar réguas, e aí vocês vão clicar e arrastar para baixo. Em qualquer lugar, vocês soltam as linhas guias, tá? Eu queria uma linha guia horizontal, mais ou menos aqui no centro, e a gente vai criar linhas guias nas divisões dessa flor aqui, desse desenho, para que a gente possa delimitar o ponto onde elas começam e terminam, onde cada um desses arcos começa e termina. Para fazer isso, a gente vai usar uma ferramenta parecida com o que a gente usou no exercício do leão com as formas geométricas, né? A gente tinha usado antes
o refletir, agora a gente vai usar girar, ou R. Tá? Então, vocês estão com a linha guia selecionada, ela fica vermelha. Tá? Aí vocês vão manter o Alt pressionado, lembra como a gente fez para espelhar os olhos ali na figura do leão? Aí vocês vão manter o Alt pressionado e vão clicar no meio da guia. Ele vai fazer um snap, ele fica vermelho, vocês estão vendo? Isso é porque as guias inteligentes Ctrl U estão ativadas. Então, quando ficar vermelhinho aqui, vocês clicam, tá aqui no meio, e ele vai abrir esse diálogo, tá? Eu já tinha pré-calculado antes, a gente precisa fazer uma rotação de 22 graus e meio, porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcos. Então, se a gente dividir por 8, a gente tem 45, só que a gente quer a metade de cada um desses arcos, então eu preciso de 22 graus e meio. Esse é o tanto que a gente tem que rotacionar cada uma dessas linhas guias. Então, vocês vão clicar em copiar, que aí ele vai copiar a linha guia. E agora, eu queria mostrar para vocês uma forma diferente de fazer a duplicação dos elementos no Illustrator, que a gente não usou antes no Leão, que é o Ctrl D. Então, fica olhando, eu vou só apertando Ctrl D e ele vai mudando o ângulo de rotação. Ali tem um aviso, eu não sei por que ele não deixou, então vou fazer de novo aqui. Vou clicar no centro, não foi possível. Não sei por que ele fez isso, mas enfim. O Ctrl D, tá? Se a gente tem só um aqui, já vai ser o suficiente. O que o Ctrl D faz? Então, eu vou desenhar aqui um retângulo para vocês enxergarem, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar esse objeto, mantiver o Alt pressionado, vocês sabem que ele duplica, né? Então, por exemplo, aqui, eu consigo fazer esse snap. Se agora eu aplicar Ctrl D, ele vai repetir aquela transformação. Se eu, por exemplo, mover e rotacionar, ó, ele vai aplicar sempre a última transformação. Ele não move e rotaciona. Então, ele sempre vai fazer vai sempre repetir a última transformação. Então, se eu fizer Ctrl C, Ctrl F e Ctrl D, Ctrl F, Ctrl D, ele vai colando e vai repetindo essa transformação. Vai aplicando essa transformação. Então, essa é a forma que eu usei para criar essas linhas guias. Aqui eu posso criar, vamos ver, aqui eu vou criar uma linha aqui no meio e vou voltar para girar, vou clicar com Alt bem no meio, e só vou clicar em copiar, né, porque senão ele vai só rotacionar, eu queria que ele copiasse. Então, tá aqui toda a minha, todo o meu padrão já bem mapeado. Na verdade, eu só preciso, vou apagar, estou selecionando e apagando, eu só preciso dessas aqui, né? Porque eu preciso criar esse arco. Então, com essas guias aqui posicionadas e tendo certeza que as guias inteligentes estão ativadas, eu vou usar a linha, ferramenta segmento de linha, vou usar uma cor aqui que eu acho que vai ficar com contraste bom, vocês podem escolher outra cor, vou usar esse laranja, e vou manter o Shift pressionado para desenhar uma linha reta. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho do traçado para vocês enxergarem, vocês não precisam fazer isso. E vou em efeito, deformação, arco. Aí vocês vão clicar em visualizar e aqui em curvatura vocês vão fazer meio, né, estimando mais ou menos, tá? Vou colocar 70% e vou clicar em OK. Vou aumentar um pouco aqui a espessura
e já tenho o meu arco pronto. Outra coisa que eu vou fazer também é aqui em traçado, eu vou mudar o arremate. Então, olha só como ele fica diferente. O arremate arredondado e o arremate quadrado. Aqui fica bem mais suave, fica bem mais bacana, né? Então, a gente vai fazer isso de novo pro desenho que está embaixo, para essa forma aqui. Então, vamos manter o Shift pressionado. A gente vai em efeito arco. Vamos ver se pode se aplicar arco, deixa eu ver. Olha só, pode. Tá? Vamos ver se a gente consegue editar. Ó, a gente pode aqui editando, diminuindo a curvatura do arco. Tá? Ok? E agora o que eu vou pedir que vocês façam é uma elipse aqui, ó. Só não é elipse, né? Vamos fazer um círculo. Aqui, bem tamanho aproximado, só que eu quero um círculo com preenchimento, não quero um círculo com traçado. Então, aqui nas cores eu vou inverter e agora eu tenho um círculo com preenchimento. Então, vou manter o Alt Shift, vou duplicar, vou alinhar aqui. Eu estou alinhando com Ctrl U, não estou alinhando com a ferramenta de alinhamento. Eu posso agrupar isso aqui, como a gente aprendeu na aula passada, Ctrl G, e agora quando move um, move o outro. Tá, mas eu não vou fazer isso. Se vocês fizeram, eu vou pedir que vocês façam Ctrl Shift G para desagrupar. Para que a gente possa pintar tudo isso junto, a gente vai ter que fazer uma outra transformação. A gente tem nessa imagem aqui, nesse desenho, nesse aqui que eu estou selecionando, opa, tá até difícil de selecionar. Nesse aqui, ó, vocês podem ver que o desenho original é uma linha, mas a representação visual que a gente tem é de um arco. É porque houve a aplicação de um efeito. Então, a gente não tem como, nesse objeto, por exemplo, a gente não tem um círculo, a gente tem uma linha com um efeito. A gente não consegue selecionar a forma clicando em cima dela e a gente não consegue trocar as cores dela e do círculo ao mesmo tempo, porque um tem cor de preenchimento, o círculo, olha aqui, e o outro tem cor de traçado, aqui. Então, o que a gente vai fazer é objeto, caminho, contornar traçado. Agora, a gente tem um objeto que parece uma linha, mas na verdade ele tem preenchimento. Aí a gente pode selecionar tudo e agrupar. Por que isso, se visualmente não faz diferença nenhuma? Porque agora, além de ficar mais fácil de eu selecionar, porque eu tenho uma área maior para fazer a seleção, antes eu tinha uma linha, né? Eu agora posso trocar de cor todos ao mesmo tempo, porque agora todos têm cor de preenchimento, não cor de traçado. Outra transformação que eu acho que pode ser bem interessante a gente começar a fazer é janela Pathfinder. E vocês vão ver que tem várias operações aqui e eu vou usar bastante isso durante as nossas aulas, mas agora a gente vai usar só essa aqui, ó, unir. Quando eu criar uma união, aqui a gente tem três formas, tá? Quando eu seleciono as formas que estão sobrepostas e clico em unir, vira um só. Então, eu acho uma ferramenta assim bem legal, bem útil, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou objeto, caminho, contornar traçado. Maravilha. Bom, para fazer o desenho desse ornamento, eu vou usar um pincel. Então, eu não vou fazer esse desenho. Esse desenho ele é bem complicado da gente fazer ainda nesse ponto em que a gente está. Então, a gente vai usar ele no retângulo. Ele tem que ter alguma cor de contorno, de traçado, porque eu vou aplicar um pincel. O pincel ele é aplicado às linhas, portanto, aos traçados. Linhas e traçados sinônimos. Então, vocês vão desenhar um retângulo maior, assim, grande, mais ou menos como esse. Não precisa ser o mesmo tamanho, mas mais ou menos como esse. E vocês vão em janela, pincéis.
Se ele estiver aberto, ele deve estar aqui pelo lado. Vamos ver. Acho que aqui tá demorando um pouquinho para abrir. Eu só vou, pessoal, vou pausar a gravação e vou reiniciar o Illustrator. Parece que ele tá meio lento aqui, porque ele não tá abrindo os pincéis, tá? Já volto.